Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Iniciamos o nosso Evangelho virtual, saudando ao nosso Pai maior. Esse Pai tão amoroso, que envolve a todos os seus filhos constantemente. Saudamos a todos os orixás e pedimos que a vibração de cada um nos envolva, afastando todo e qualquer mal. Nós saudamos os orixás que regem a nossa casa. Saudamos a corrente de Francisco de Assis, corrente à qual pertencemos, corrente que amamos e que a todos recebe sem distinção. Saudamos também ao Caboclo Tupinambá e mais uma vez nos colocamos à disposição para os trabalhos que sejam necessários através da nossa energia. E pedimos que a luz divina envolva a todos nós. Agora nós vamos unir o nosso pensamento e pedir a essa corrente franciscana pela paz. Que a paz se faça no mundo, que a paz se faça no nosso planetinha pequeno. Essa paz tão desejada, mas que infelizmente ainda se mostra tão distante. Que cada um consiga vibrar para entrar em sintonia com a vibração da paz. Que esse campo vibratório seja constante e que possamos um dia ser mensageiros da paz. Que a paz se faça no Brasil, que a paz se faça no Rio de Janeiro. Mas pedimos que a paz se faça em nossos corações. Aproveitamos para pedir por todos que sofrem, por todos que estão desamparados, por todos que se encontram sem lar, sem rumo, sem esperança, por todos que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nas clínicas psiquiátricas, por todos que sofrem algum tipo de violência. Pedimos também pelos obsessores e pelos suicidas, que a misericórdia divina os envolva e os ampare. Pedimos também por todas as crianças do mundo, e também pelas crianças da creche Santa Clara. Pedimos por todos que ajudam a nossa casa de Francisco de Assis, a realizar o seu trabalho espiritual e também o seu trabalho social. Por fim, pedimos por todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, que estão em nossa mente, para que todos possam receber o amparo necessário da espiritualidade. E agradecemos mais uma vez a oportunidade de servir. Pedimos proteção e amparo. Graças a Deus. A sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, o Sermão do Monte. Lucas, capítulo 6, versículo de 20 a 26. As bem-aventuranças. E tendo erguido os olhos para os seus discípulos, disse: Felizes os pobres, porque deles é o reino de Deus. Felizes os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Felizes os que agora chorais, porque rireis. Felizes sois quando os homens vos odiarem, e quando vos excomungarem, vos ultrajarem e rejeitarem vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai neste dia, pois grande é o vosso prêmio no céu, porque assim seus pais fizeram aos profetas. Mas ai de vós, que sois ricos,
porque já recebestes vossa consolação. Ai de vós, os que agora estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar-vos e chorar. Ai de vós, quando vos louvarem os homens, porque assim seus pais fizeram aos falsos profetas. Penetramos agora num capítulo da Boa Nova que todo cristão deveria ler diariamente, vivendo-o intensamente. Constitui um dos mais perfeitos, elevados e completos cursos de iniciação profunda. Se todos os livros de espiritualidade do mundo se perdessem, mas restassem apenas estes trechos, bastaria ele para levar as criaturas à perfeição mais extremada, levando-nos, se vivido integralmente, à libertação total dos ciclos reencarnatórios. Que Jesus não se referia a esta mesma vida de um só transcurso, está claro, porque em uma mesma existência não se dão absolutamente tais transformações. Logo, a única conclusão lógica aceitável racionalmente é a recompensa ou o castigo que nos virão nesta mesma terra numa vida posterior, num corpo novo. Para Lucas, Deus é a lei justiceira que premia e pune, que dá e tira, tal como concebem as personalidades que ainda não se libertaram do apego à terra. As condições exteriores de bem-estar financeiro, físico, emocional ou de apoio das outras criaturas. Acredite ou não na reencarnação, a massa humana se encontra neste estágio e busca ansiosamente estas mesmas coisas, por todos os meios, materiais e espirituais. Nada interessa ao rebanho senão, em primeiro lugar, a saúde, depois o dinheiro para viver, a seguir a tranquilidade emocional, os amores e, enfim, a boa cotação na opinião pública. Estes são os pedidos mais frequentes e angustiosos feitos nas preces dos crentes de todas as religiões. Comentário de Torres Pastorino. Salientaremos neste Evangelho a mansidão ou humildade, a paciência ou doçura, e para os que assim forem, é prometida como herança a terra. Explicamos, além do corpo, além das sensações, o aspirante sente, à proporção que evolui, o atraso que lhe causam as emoções, manifestação puramente animal da alma. As emoções são movimentos anímicos entre os dois polos extremos, o positivo, que é o amor, e o negativo, que é o ódio, com todos os matizes intermediários. O que mais prende o espírito ao ciclo reencarnatório é exatamente a faixa emocional. O devoto que sente emoção e chora ao orar, aquele que se emociona ao ver a dor alheia, sentindo-a em si, o amoroso que vibra emocionalmente diante das pessoas amadas, o orador que derrama lágrimas emotivas ao narrar os sofrimentos de Jesus e que comove o auditório, arrastando-o à reforma mental. Todos esses estão agindo no plano puramente animal, que é o das emoções. O amor, a caridade, a prece que Jesus ensinou não são manifestações emotivas, são espirituais e só poderão ser puras, elevadas, divinas, quando nada mais tiverem de emotividade. A libertação dessa emotividade que tanto mal causa à humanidade é obtida quando a criatura conquista a mansidão, a paciência, a resignação ativa, a conformação com tudo o que com ela ocorre. Cristo, em relação a este plano, é a porta das ovelhas, porque só através dele podemos sair do plano animal, das ovelhas, e penetrar no reino nominal, subindo daí até o reino celestial ou divino. A prece coincide perfeitamente. A lei do plano é a da justiça, portanto, lei do karma, de causa e efeito, que só age e só pode agir no plano emocional. E por isso a prece que Jesus ensinou é esta: desliga-nos de nossos débitos kármicos, assim como nós nos desligamos daqueles que nos devem. A tradução comum seria perdoar, que ainda supõe a emoção.
O perdão dá a entender que a pessoa se sentiu ofendida e depois, reagindo, vencendo-se a si mesma superiormente, concede com generosidade o perdão. Tudo no campo emotivo. Nada disso ensinou Jesus, mas era natural que a humanidade, que tantos séculos viveu e ainda vive às expensas das emoções, só pudesse entender neste plano. Vendo melhor hoje, compreendemos que não é isso. Trata-se do desligamento. Nem a criatura se sente ofendida, porque nada atinge o nosso eu real. Nem precisa perdoar, porque não se julga magoada. Simplesmente se desliga, como se as ocorrências se tivessem passado com pessoas totalmente estranhas. O perdão ainda supõe da parte de quem o dá o sentimento emocional da vaidade. Ora, de fato, qualquer coisa que atinja o nosso eu pequeno só fere exatamente uma criatura estranha, passageira e ilusória, porque se importar com isso, o eu real, inatingível. O que tem que fazer é desligar-se totalmente para subir de plano e não ficar preso a emoções várias, que só trazem perturbação. Aqueles que, vencidas as emoções, todas, boas e más, conseguirem a mansidão mais absoluta, a inalterabilidade, estes herdarão a terra após sua reencarnação. Mais uma vez um evangelho falando sobre a reencarnação, sobre lei de causa e efeito, sobre o que nos prende neste ciclo evolutivo, sobre o que nos prende nestes planetas de provas e expiações. Então é um evangelho que fala sobre o ensinamento de Jesus, que os mansos e os pacíficos herdarão a terra. O evangelho nos explica que as emoções e as sensações descontroladas nos ligam ao plano material, nos desequilibram. Vivemos mergulhados em nossa personalidade transitória, esquecendo que estamos aqui de passagem, cumprindo lições necessárias para a nossa evolução. Vivemos apegados à nossa personalidade, ao nosso jeito de ser, e não conseguimos entender e compreender que o Cristo habita dentro de nós. Tudo o que fazemos, pensamos, falamos, tem consequências na nossa vida atual e na vida futura. E o Evangelho nos orienta repetidamente a agir com inteligência a nosso favor. Vamos explicar o que seria isso. Nós estamos no reino nominal, onde a razão deveria prevalecer. Mas a qualquer contrariedade, chateação, ofensas, mágoa, irritações, imediatamente entramos em sintonia com o combate, com o revide, eu contra os outros. Esse combate talvez seja um instinto de autopreservação, um instinto ainda do reino animal que persiste em nós. Não queremos que ninguém invada o nosso espaço. Mas a boa nova é justamente ser luz. E para isso precisamos mudar o nosso padrão vibratório. Isso seria agir com inteligência a nosso favor. Então, todas as vezes que nós percebermos o nosso descontrole, nós temos que parar e tentar elevar a nossa vibração, para que novos karmas não sejam acrescentados ao nosso plano evolutivo. Então, temos que compreender que apesar de todos os problemas, todas as dificuldades por que passamos, apesar de tudo isso, devemos agradecer ao Pai Maior a oportunidade de aqui estar. Tantos não tiveram essa oportunidade de passar por esse momento de transição planetária. As lições desse tempo são duras. São duras porque é a nossa última oportunidade de aprender, de compreender, a amar o próximo. É preciso entender que a lei maior está agindo para purificar os nossos débitos. O planeta todo está em transformação. Transformações de várias formas. Transformações na natureza, nas personalidades momentâneas. Transformação para que possamos amadurecer
e aprender realmente a respeitar o próximo. O ser reencarnado vive em ebulição. É como se a qualquer momento toda a nossa podridão, por qualquer descontrole, aparecesse. Mas toda essa podridão que está aparecendo em nós é uma forma de expurgo, porque assim nós estamos de alguma forma conseguindo expurgar este mal. Nós estamos conseguindo liberar toda essa negatividade que está em nós. E liberando tudo isso, nós conseguimos nos transformar vibratoriamente, mesmo que seja só um pouquinho. O ser reencarnado tem que entender isso. Quando nos sentimos atingidos, na realidade, é apenas a nossa personalidade, o nosso eu pequeno, a nossa vaidade, o nosso orgulho, nossa prepotência, intolerância, que está sendo burilada. E esse burilamento é para o nosso despertar. A mudança é urgente. Então, o que a espiritualidade espera de cada um de nós é que a gente consiga sintonizar com o Cristo que habita dentro de nós e acenda a própria luz. E essa luz que parte de dentro de nós é como se fosse uma onda que vai aos poucos invadindo todos os espaços. E se essa onda for uma onda amorosa, ela vai conseguir pacificar aonde ela passar. Então o Evangelho nos esclarece de novo que é preciso mudar a frequência para herdar a terra prometida. Quer dizer, para estar aqui quando este planeta for um planeta de regeneração. Para finalizar, falamos que a evolução não dá saltos. Cada milímetro de evolução terá que ser conquistado através de uma vontade muito forte, no dia a dia, porque só nós mesmos podemos decidir que estamos cansados de sofrer. E só nós podemos decidir também que nós desejamos ser luz. Então é a nossa escolha, é a utilização do nosso livre-arbítrio para que a gente possa finalmente compreender essas lições tão duras que estão sendo apresentadas para todos nós, para todos. Então, nós pedimos à espiritualidade maior, aos nossos guias, aos nossos protetores, pedimos à corrente de Francisco de Assis, pedimos ao Caboclo do Pinambá, que nos dê entendimento, que nos dê compreensão, que nos auxilie nessa transformação. E agradecemos sempre, porque sabemos que somos constantemente amparados. Graças a Deus. Oração de São Francisco. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna, graças a Deus.